Análise do filme O Enigma de Caspar Hauser, com base na teoria de Vygotsky. Quem foi Caspar Hauser? O menino Caspar Hauser apareceu pela primeira vez em Nuremberg, em maio de 1828. Era um estranho, ninguém sabia de onde vinha ou quem era. Trazia uma carta de apresentação anônima para o capitão da cavalaria, contando que fora criado em um porão sem nenhum contato humano. Hauser parecia um menino em corpo de adolescente. Seu comportamento estranho causava um misto de espanto e curiosidade. Ficou-se sabendo mais tarde, quando Hauser aprendeu a falar, que uma pessoa que ele não conhecia tratava dele enquanto esteve isolado. Pessoa essa que também lhe ensinou a escrever. Graças à sua curiosidade notável, aprendeu várias coisas muito rápido, como, por exemplo, tocar piano, ler e escrever e até mesmo fazer tricô. Um ano depois de ter chegado em Nuremberg, foi ferido com um corte na fronte e, em dezembro de 1833, recebeu outro ferimento que lhe seria fatal. Após sua morte, ele foi objeto de estudo, onde seu cérebro foi submetido à análise, onde detectaram anomalia para explicar seu comportamento. Para Vygotsky, a aprendizagem é um processo interpsicológico e mediado pela cultura. Como vimos no filme, Caspar vai aprendendo a falar, mas ainda não compreende o mundo à sua volta. Segundo a teoria de Vygotsky, a aprendizagem com o desenvolvimento das funções superiores só ocorre quando o indivíduo está imerso no meio social mediado pela cultura. Em algumas cenas do filme, mostra como o aprendizado é interpsicológico. Uma delas é quando as crianças estão ensinando Caspar a pronunciar partes do seu corpo, dizendo o que significa, por exemplo, mão. Ele repete. Já quando a menina recita um poema, ele não consegue repetir. Isso acontece porque Caspar nunca tinha interagido com outras pessoas e não sabia assimilar conceitos. Outra cena que podemos citar, que o aprendizagem é interpsicológico mediado pela cultura, é quando os religiosos tentam descobrir qual é a percepção de Hauser sobre Deus e se Deus foi o motivo dele se manter firme durante o cárcere. Caspar responde que não consegue imaginar como Deus criou o universo e que, para entender melhor, primeiro deveria ler e escrever, para depois dar conta desse conceito religioso tão complexo. O que demonstra que Deus é um conceito aprendido na cultura, que para Vygotsky tudo se aprende socialmente e grande parte das ações dos homens são mediadas por experiência dos outros. Por que foi possível a Caspar aprender a tocar piano com a teoria de Vygotsky? Aprender a tocar piano não era fácil para Hauser, já que as funções psicológicas superiores não estavam completamente desenvolvidas, mas através do seu interesse pela música, só de ver outra pessoa tocando, ele aprendeu sozinho, comprovando enquanto a interação promovida por toda uma gama de símbolos sociais é eficiente no aprendizado. Como foi possível Caspar Hauser aprender a escrever? O aprendizado da escrita de Hauser não era sólido, ele aprendeu a escrever por meio de repetição. Ele não tinha desenvolvido sequer as funções psicológicas inferiores, como, por exemplo, a fala e a escrita, pois esse aprendizado requer contato social medido pela cultura, e por não ter convivido socialmente, ele não tinha compreensão do que estava escrevendo. Embora tendo aparelho fonador, Caspar não sabia como utilizá-lo, pois não lhe foi ensinado em virtude de não ter contato com outras pessoas. Com a ajuda do professor Dalmer, Caspar conseguiu aprender a ler e escrever, e é nesse momento que acontece a interação entre a aprendizagem e o desenvolvimento, no que a teoria de Vygotsky denomina a zona de desenvolvimento proximal. De forma sucinta, entendemos como alguém que auxilia no processo de aprendizagem, o espaço entre o que o aprendiz é capaz de fazer e aquilo que o aprendiz realiza em colaboração com outros elementos. E assim finalizamos a nossa análise.